Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos em mais uma aula. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Alex Cardoso. Eu trabalho aqui no meu canal com diversos conteúdos, né? Como vocês bem puderam aí observar aqui no meu canal. Eu trabalho muito com a parte de legislação, trabalho também muito com questões relacionadas aí à administração geral, né? A administração como um todo. É, Gestão de pessoas, administração de recursos materiais, administração geral, administração pública, né, que é uma infinidade de assuntos, né? Também trabalho às vezes com arquivologia, certo? E algumas matérias também relacionadas ao direito. E também trabalho com língua portuguesa, né, para concursos públicos. Então, eu estou fazendo aqui essa correção, tá? De uma prova aí que foi aplicado pela Banca Quadrix, aplicada aí no concurso do Conselho Federal de Psicologia. Eu tenho um enorme prazer em dizer que eu tenho um aluno que foi aprovado nesse concurso, ficou em quinto lugar dentro das vagas efetivas e foi nomeado, está atuando. Quero mandar aí um abraço aí, né, para pro meu aluno aí que participou da minha turma intensiva de questões. E, né, é muito gratificante saber que o meu trabalho, né, tem dado resultados. É claro que o trabalho ele depende também, né, do aluno, né? Depende que o aluno faça aquilo que está sendo proposto aí dentro do curso, tá? Então, aqui no caso, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma resolução de questões, né? Eu peguei aqui a prova, né, na íntegra para a gente resolver, tá? Eu, particularmente, eu gosto muito de fazer dessa forma porque você pegar uma prova, né? Você vai fazer um concurso da Banca Quadrix, pega uma prova, tenta resolvê-la, utilize ela como se fosse um simulado, porque ali você vai ter a estrutura daquilo que provavelmente pode acontecer dentro da sua prova. Ali você vai ter, né, questões dos mais variados assuntos já de uma forma esquematizada. Então encare como se fosse de fato um simulado, né? Para você que vai fazer aí qualquer concurso da Banca Quadrix, tá? Então vamos trabalhar aqui uma prova que ela é na formatação de certo ou errada, tá bom? E temos aqui então 16 questões para a gente resolver, certo? Então acompanhe comigo aqui na tela. Outra coisa, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva agora e deixe o seu like, tá? Vamos trabalhar então dessa maneira. Temos aqui então essa prova, certo? Como eu havia mencionado, e temos então 16 questões, tá? A banca Quadrix, na parte dos conhecimentos básicos, dificilmente ela muda, né? Ela muda as matérias. Se você for fazer uma prova dela, você vai reparar basicamente quase todos os editais, em 99% dos casos, né? É basicamente língua portuguesa, matemática, né? Raciocínio lógico e informática. Então, se você pretende fazer um concurso para banco, você já tem que ter essas três matérias aí, né, dominadas, tá? Tem que ter principalmente língua portuguesa e principalmente se for uma prova de certo ou errado, tá? A banca ela tem adotado a metodologia de uma questão errada acaba anulando uma questão certa. Então, se você erra, você tem ponto negativo ali dentro da sua prova, tá? O pessoal ainda acha que a banca cobra, penaliza em meio ponto, isso aí já não é cobrado, ó, já tem muito tempo, tá? Na prova de múltipla escolha não é penalizado, né? Mas tem um fator de que uma prova de múltipla escolha você acaba tendo mais itens para serem analisados, tá? E uma coisa assim que me ajudou muito, pessoal, muito mesmo, a gabaritar as provas agora de língua portuguesa, né? Os últimos concursos que eu tenho participado, que eu tenho feito, tenho gabaritado as provas, né? As que eu não gabarito é porque a banca às vezes acaba anulando, né? Ou tem questões também, né, que acabam sendo até um pouco confusas. Mas, graças a Deus, as últimas provas que eu tenho realizado ali, que eu tenho participado, tenho gabaritado a parte de língua portuguesa com muita tranquilidade. Né? Tirando uma questão ou outra que acaba tendo seu grau de dificuldade, tá? Mesmo estudando essa matéria constantemente, mesmo, né, fazendo a graduação, estudando, mesmo assim, tem algumas questões nas provas de concursos que acabam trazendo uma certa, né, dificuldade, até mesmo para quem dá aula. É porque às vezes a banca ela tenta, né, dificultar algo que é tão simples que acaba fazendo uma baita de uma lambança, né? E aí, no caso, né, tirando essas situações, eu particularmente eu tenho, né, tido uma boa nota, né, um bom desempenho
nas provas e na parte de língua portuguesa, né, por conta da resolução de questões. Então você precisa aplicar. Você precisa aplicar o que você aprende na língua portuguesa. Não adianta nada você ficar só na teoria. Tá? Eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza, eu não preciso nem conhecer você. Eu sei que você não está despontando na língua portuguesa porque você não está praticando. E você não está praticando da forma correta, porque tem pessoas que pegam um site de questões, vai ali fazer, né, uma bateria de 20 questões e faz, né, faz apenas por fazer, apenas para querer a questão certa, mas sem buscar, sem tentar entender o porquê que está certo ou porquê que está errado. E a partir do momento que você faz isso, você aprende, você absorve o conteúdo. Ou muitas das vezes vocês acabam delegando essa função ao chat GPT ou a qualquer outra inteligência artificial. Também acaba sendo um equívoco, né? Porque principalmente na parte de língua portuguesa, a inteligência artificial ainda tem certas dificuldades, né? Inclusive, eu já testei algumas das IAs aí mais utilizadas, Gemini, ChatGPT, e elas colocaram, né, erros grosseiros em questões que são até relativamente fáceis. Então, inteligência artificial ainda não é algo muito confiável para você, né, estudar aí por meio de questões aí, principalmente parte de língua portuguesa, tá? Tome muito cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver então essa prova aqui, né? Calma aí. Vou botar aqui, pronto. Vamos resolver aqui essa prova. E aí nós temos o quê? Nós temos um texto, tá? Se você tem problema com texto, é melhor você já desencanar. Porque a banca vai sempre colocar um texto para você responder. Às vezes, numa prova de certo e errado, ela chega a colocar até dois textos menores, mas coloca dois textos, tá? Então, não gosto de ler, né? Tenho dificuldade com a leitura. Infelizmente, isso é o quê? Um problema seu. A banca não está nem aí para isso, o mundo não está nem aí para isso. Se você, né, infelizmente, tem essa dificuldade, você tem que correr atrás do prejuízo. E como é que eu faço isso, professor? Gente, como é que você, né, combate aí um déficit de leitura? Lendo, lendo. É claro que você não vai, né, começar, né, da noite para o dia. Ah, vou ler o quê? Vou ler um Machado de Assis. Não, você não vai ler algo assim tão complicado, né? Leituras das mais variadas, das mais diversas, né? Nem que seja um jornal do dia ali, pega ali um jornal, né? Vai fazer uma leitura, né? Algum livro que tem uma linguagem um pouco mais acessível para você desenvolver o hábito, né? E também você não precisa encarar várias páginas durante o dia. Você pode encarar ali, né? Umas 10 páginas, né? Uma semana, eu vou ler 10 páginas aqui de um livro. Depois eu vou aumentando, vou lendo 15, depois vou lendo 20, depois vou lendo 30. Vai aumentando gradualmente, né? Respeitar ali também, né, o seu desenvolvimento, tá? Porque se você não tem o hábito, né, você tem que correr atrás do prejuízo e é notório que você não vai conseguir isso, obviamente, da noite para o dia. Eu confesso aqui, né, que eu, por exemplo, já tem um bom tempo que eu não tenho um hábito de leitura, né, de livros, livros que eu geralmente gosto de ler, né? Livros de ficção científica, né? Algum romance, livros literários, né? Geralmente eu leio todo santo dia, mas eu leio mais livros didáticos, né? Livros acadêmicos, que é um conteúdo diferente, né? Então, assim, eu confesso que eu, particularmente, eu não tenho me dedicado tanto a livros literários, né? E eu estou tentando também voltar a ter esse hábito, né? Isso é fundamental. A leitura, ela te ajuda a pensar melhor, a se comunicar melhor, né? Então, tudo isso aí é fundamental. O pessoal não vê a importância da língua portuguesa no dia a dia, mas ela tem uma grande importância, tá? Tem uma grande importância aí para você raciocinar, para você ter uma visão de mundo, para você ter ideias, né? A leitura, né, abre um leque de possibilidades para você, né? E, obviamente, se você estiver fazendo aí a opção de ler bons livros, tá? Então vamos fazer aqui a leitura. Eu particularmente gosto muito de questões que envolvem texto, porque a resposta está na sua prova, tá? Então, pelo amor de Deus, não vá me perder questões relacionadas a texto, tá? Não vai. Olha essa prova aqui, por exemplo. A gente observa aqui, ó,
6 questões, logo de cara, é só texto. É o que está no texto, certo? Não precisa nem saber regra gramatical, nada disso. É o que está no texto. E a banca Quadrix, ela tem essa particularidade, né? De realmente a resposta está diretamente no texto, né? As questões de interpretação e tal costumam ser até um pouco mais tranquilas, no meu ponto de vista, do que algumas outras bancas, né? Então vamos lá, ó. Usualmente toma-se como justificativa para a saída dos jovens da escola as dificuldades econômicas familiares, tá? Então, isso daqui, certo? Isso daqui, então, a gente já observa, né? O que que seria aqui, ó? Algo que é comum, algo que é usual, algo que é frequente, tá? Então, nós temos aqui esse advérbio significando, né, que é algo frequente, que é algo habitual utilizar como justificativa para a saída dos jovens da escola, as dificuldades econômicas familiares que obrigam o jovem a exercer alguma atividade remunerada para auxiliar no orçamento doméstico, tá? É óbvio que em um país de desigualdades como o Brasil, no qual muitas famílias vivem em condições de miséria, há grande probabilidade de um jovem se ver obrigado a buscar meio de subsistências, em detrimento da continuidade de sua vida escolar, certo? Show de bola. Então, o texto aqui, né? A gente observa aqui que ele está tratando no início, né? Situação da evasão escolar dos jovens no Brasil, tá? É isso que a gente observa aqui nesse primeiro momento, tá? Essa é uma situação incontestável, tá? Essa é uma situação incontestável. Essa remetendo ao que foi dito aí anteriormente. Mas será que a evasão escolar pode ser reduzida a esse contexto? Será que só é esse o motivo que leva à evasão escolar? Há uma relação bionívoca, né? Bionívoca entre necessidades econômicas e evasão escolar? Ao lidarmos com a inclusão escolar de pessoas com algum tipo de deficiência, também nos deparamos com a retirada dessas pessoas da escola, muitas vezes ainda na infância. E isso ocorre com base em justificativas que passam longe das causas econômicas, certo? Então, perceba, o texto começou com alguns apontamentos, né? Tá tratando do quê? Evasão escolar. Ele deu-lhe alguns motivos, né? A gente sabe aí que geralmente situações econômicas é colocado aí, né, na ponta do lápis quando se trata de evasão escolar. Mas não se trata somente disso, tá? Não se trata somente disso aqui dentro do texto, certo? Ele já apresentou aqui situações de pessoas com deficiências e que há situações que levam a pessoa aí a não frequentar uma escola não tem nada a ver com fatores econômicos, certo? Observamos que os envolvidos no processo, né, educadores e família, muitas vezes não enxergam professores, né, a família, não enxergam a necessidade de permanência desses jovens na escola, já que eles não aprendem como os demais. Constatamos, assim, que características pessoais também têm sido impedimento para que o direito à educação seja desfrutado. Apesar da legislação e das inúmeras pesquisas acadêmicas sobre a inclusão, na prática, encontramos enormes dificuldades em implantá-la. Temos legislações, temos base, né, legal, temos aí pesquisas, bases acadêmicas, mas, apesar disso, não há uma facilidade em implementar. E as justificativas são as mais variadas. Esta não é a escola mais adequada para esse aluno, eu não sei como ensinar ele, ele veio sem diagnóstico, ele é muito limitado e, ao mesmo tempo, é tão esperto que só faz o que quer. Ele já quer
ele já está muito grande, né, para ficar na escola, e há outras, né, e há diversas outras. Ao refletirmos sobre as causas da evasão escolar, nos deparamos com questões relativas ao preconceito. Devemos discutir, então, a partir dessa constatação, se a saída dos jovens da escola não se deve, em alguma medida, a concepções ideológicas que minimizam a importância e a necessidade da escola para quem possui, né, diferenças em relação à normalidade e à expectativa vigente. Show de bola. Ok. Então, nós temos aqui um texto, certo? O que nós podemos aqui observar em relação a esse texto? O texto, como eu já disse, está tratando de causas da evasão escolar de jovens no Brasil. Ele começou abordando situações, né, que são usualmente ali aceitas, mas ele traz ali uma complexidade sobre inclusão escolar de pessoas com deficiências, tá? Então, a tese central aqui, né, é que o texto ele acaba aqui partindo da premissa de que a evasão, né, escolar é comumente atribuída às dificuldades econômicas familiares que obrigam o jovem a trabalhar. No entanto, a autora questiona se a evasão pode ser reduzida unicamente a esse contexto e se existe ali outras, né, relações, tá? Então, ela coloca ali também, né, um contraponto ali da inclusão, né? Evasão por motivos não econômicos, a responsabilidade aqui dos envolvidos no processo, dificuldades na prática, né? Então a autora ela vai ali listando, né, várias justificativas dadas ali pelos envolvidos, questão de inadequação da escola, falta de conhecimento sobre como ensinar, ausência de diagnóstico, percepção de que o aluno é muito limitado, né, ou muito grande para ficar na escola, certo? Então, pessoal, a gente observa aqui dentro de um texto, tá? Aqui na introdução, geralmente aqui o primeiro parágrafo, né? É onde a ideia principal, né? O tema é apresentado, certo? E a tese é o ponto de vista sobre o tema, acaba sendo ali delimitada, né? Acaba sendo lançada então essa tese, tá? E ali na conclusão é onde a tese ela é retomada e ela é reafirmada após a apresentação dos argumentos, certo? Então, o que é o tema? O tema, nós observamos aqui, é o assunto geral do texto. Evasão escolar e suas causas. É isso aqui, tá nítido. Está tratando de evasão escolar e das suas possíveis causas, certo? A tese. A tese seria um ponto de vista específico e a crítica que o autor defende sobre o tema. E no caso, está falando da evasão escolar, mas que ela não se deve apenas a fatores econômicos, mas também ao preconceito aqui, certo? Então, a tese é a ideia que precisa ser provada, é algo que precisa ser discutida ao longo do desenvolvimento, certo? Então, vamos observar aqui uma primeira questão. Depois a gente volta aqui nesses aspectos, tá? Olha só. De acordo com o texto, as pessoas com deficiências são ainda mais afetadas pela evasão escolar que pessoas economicamente desfavorecidas, embora esse fato não seja de amplo conhecimento ali, né, pela sociedade. Gente, eu li todo o texto aqui com vocês. Eu acredito que vocês acompanharam a leitura do texto. Quando a gente pensa aqui no texto, o texto ele está, né, pessoas com deficiências são ainda mais afetadas pela evasão que as pessoas economicamente desfavorecidas. O texto ele estabelece essa comparação? Não, não há essa relação de comparação, né?
ainda mais afetadas, aqui está tendo uma relação de comparação, um grau de comparação entre a evasão escolar de pessoas com deficiências e de pessoas economicamente desfavorecidas. O texto, ele apenas está apontando que a evasão escolar de pessoas com deficiências também ocorre e que as justificativas para que isso aí aconteça, né, são situações diferentes das situações ali de causas econômicas. Então, perceba, né, em momento algum, o autor aqui do texto, né, o autor aqui do texto, ele estabeleceu esse grau de comparação entre uma situação e a outra, tá? Como eu disse, o ponto tratado é a evasão escolar, certo? Mas ela está tratando aqui da situação dos preconceitos das pessoas aí com deficiência. Ela não está aqui estabelecendo um grau de comparação. Um é mais sofrido do que o outro. Isso aqui, em hipótese alguma, a gente consegue afirmar. O texto ele é claro em relação a esse aspecto. Então, a questão ela está errada. Beleza? Primeira questão, ela está incorreta. Então, aqui no caso, né, uma dica aí que eu dou para vocês, quando você vai fazer uma análise ali dos elementos, né, da argumentação, ficar atento ali a verbos, né, procurar algum verbo, né, que coloque ali as expressões, né, as posições do autor. Por exemplo, sugere-se, devemos discutir, constatamos, será que, é óbvio que, né? Ali você, né, já demarca uma crítica ou talvez um questionamento do texto, tá? A tese, né, pessoal, muitas das vezes ela surge de uma oposição, tá? No texto aqui que nós observamos, né, a gente observa aqui um contraste entre a causa amplamente aceita e a causa que o autor está defendendo. A maioria acredita que é situação econômica, mas eu tenho aqui um ponto de vista diferente. A causa aceita, que a gente observou na introdução, dificuldades econômicas, certo? A crítica aqui, ou a oposição da ideia, né, que seria a tese central, certo? Como eu disse, temos um tema, mas temos uma tese, certo? Seria o questionamento sobre a redução da evasão somente ao contexto econômico, introduzindo causas não econômicas, como a questão do preconceito, tá? Então, ele trouxe aqui uma tese e está colocando outros pontos em relação a essa ideia. Está fazendo aqui um contraponto. Beleza, temos a evasão escolar, mas será que é só por situação econômica? Claro que não, pelo que ele está colocando aqui, tá? Beleza? Então vamos lá. É comum no Brasil que jovens em idade escolar abandonem os estudos por questões econômicas. Isso é comum? É comum no Brasil isso? Correto, correto. A gente observa aqui, né? Usualmente, toma-se como justificativa para a saída dos jovens da escola dificuldades econômicas familiares. Usualmente, tá? Comum, habitual, certo? Segundo as ideias presentes no texto, tanto familiares quanto educadores defendem a invasão escolar de alunos com deficiências em certas situações. Gente, tá vendo? Dava para perder uma questão como essa na sua prova? Claro que não dá, gente, pelo amor de Deus. Terceiro parágrafo. Os envolvidos muitas vezes não enxergam a necessidade de permanência desses jovens na escola, já que eles não aprendem como os demais. Então, no caso aqui, né, eles estão de fato defendendo, eles estão trazendo pontos de vistas, né, sobre os educadores, sobre os familiares, que eles não veem essa necessidade desses alunos com deficiência de fato estarem numa escola.
estão defendendo a evasão escolar. Ah, porque tem dificuldade, né? Ah, porque não aprende como os demais. Então tá correto. No quarto parágrafo, a autora enumera algumas causas de evasão escolar por alunos com deficiência. Vamos observar isso aqui? Ó, para quem não sabe, temos aqui primeiro, segundo, o terceiro e o quarto parágrafo, certo? Ó, sugere-se, ou desculpa, no quarto parágrafo, a autora enumera algumas causas de evasão escolar. Vamos lá. Apesar da legislação e das inúmeras pesquisas acadêmicas sobre a inclusão, na prática encontramos enormes dificuldades em implantá-la. As justificativas são as mais variadas, né? Essa não é a escola mais adequada para esse aluno, né? Etc, etc, etc. Beleza? Show. Então, isso daqui são causas da evasão escolar por alunos com deficiência. Gente, o quarto parágrafo, ele está colocando aqui justificativas, né? Seria aqui uma espécie de desculpa que está dando aqui, né, para as dificuldades na implantação da inclusão, né? Não é a escola mais adequada, não sei como ensinar, tá? Não está sendo aqui apresentado como causas reais, né? É justificativa. Ah, né? Eu não estou dando aqui aula para esses alunos porque eles não aprendem direito, não sei como ensinar. São desculpas dadas, certo? São desculpas dadas, não são situações reais da causa de evasão. As causas, elas estão sendo tratadas no último parágrafo, onde sugere ali a discussão sobre preconceito e concepções ideológicas. Então aqui nós não observamos, tá, situação da o que leva à causa da evasão escolar. Aqui o que nós observamos, né, apenas desculpas, tá? Justificativas, certo? Então a questão de número 4, ela está errada. Sugere-se no texto que as causas de evasão escolar de alunos com deficiência possivelmente envolvam preconceito contra essa parcela da população, né? O último parágrafo que a gente observou, ele coloca, né, uma ideia de que a evasão, né, pode aqui se dever, né, em alguma medida, a concepções ideológicas que minimizam a importância e a necessidade de escola para quem possui diferenças em relação à normalidade e a expectativas vigentes, ligando essa ideia diretamente a questões relativas ao preconceito. Então, questão correta. Segundo o texto, a legislação brasileira e as pesquisas são favoráveis a essa prática. Sobre a inclusão, né, são favoráveis a essa prática, né? De fato, nós temos legislações, nós temos, né, o texto está dizendo isso, nós temos aí pesquisas acadêmicas, né? A legislação em si, as pesquisas acadêmicas em si são favoráveis, isso aí é positivo aqui no texto, né? Só que o que o texto está falando, né, posteriormente, é que há uma dificuldade de aplicação, mas a legislação e as pesquisas não deixam de ser favoráveis por isso, tá? Tá correto. Beleza? Vamos seguindo. Com base nas estruturas linguísticas e no vocabulário empregados no texto, julgue os itens seguintes. A correção, ó, até agora só foi texto, tá? Até agora só foi texto. A correção gramatical do texto seria mantido caso o trecho, né, usualmente toma-se, fosse reescrito da seguinte forma: se toma usualmente, né? No caso aqui, essa reescrita, nós temos, obviamente, o quê? Um erro de colocação pronominal, tá?
Porque a norma padrão, ela proíbe a próclise do pronome ato no si, certo? Após o advérbio usualmente, quando este não é um termo de atração, certo? E também não se inicia uma frase, né, não se inicia aqui uma oração com pronome oblíquo, né, com pronome ato. Então, aqui no caso, esse C aqui, né, pessoal, tá? Essa reescrita ela está errada, tá? Beleza? Não se inicia aqui, então a escrita aqui está errada. O pronome que faz referência ao trecho saída dos jovens da escola. Vamos observar? Usualmente, toma-se como justificativa para a saída dos jovens da escola as dificuldades econômicas familiares, que obrigam o jovem a exercer alguma atividade remunerada para auxiliar no orçamento doméstico. Né? Ele está dizendo que o que faz referência à saída dos jovens da escola. Nesse caso, o pronome ele está retomando o substantivo que o antecede diretamente, certo? E no caso, olha só, quem é que vai obrigar o jovem a exercer alguma atividade remunerada para auxiliar no orçamento doméstico? É a saída dos jovens que vai fazer essa obrigação? Não, é as dificuldades econômicas familiares, certo? Então, está retomando essa parte aqui, tá? Então, o que ele está introduzindo aqui uma oração adjetiva e acaba especificando quais são essas dificuldades, tá bom? Então, gabarito aqui na questão de número 8 tá errado. O sentido original e a correção gramatical do texto teriam prejudicado se cada preposição para fosse substituído pela expressão com fim de. Aqui no caso, a banca, ela anulou essa questão, tá? Ela acabou anulando essa questão. Aqui no caso, o para aqui, né, que ele colocou na linha 2, justificativa para a saída dos jovens da escola. No caso, não expressa uma finalidade, né? Que seria com o fim de, né? No caso, ela expressa um, um objeto aqui da justificativa, né? Ela está expressando aqui o tema. Então, essa questão aqui ela ficou bem esquisita, ficou bem confusa, né, no meu entendimento. Então, aqui no caso, no meu entendimento, eu sinceramente eu marcaria como errada, né? Sentido original, a correção gramatical, no caso aqui, seriam prejudicados caso a preposição fosse substituída pela expressão com o fim de. Aqui no caso, essa questão aqui, ela para mim assim ficou um pouquinho confusa, né? Hum... Ah, não, peraí. Então, seriam prejudicados caso a preposição para fosse substituído pela expressão com o fim de.
Aqui no caso, não, desculpa, pessoal. Aqui no caso, manteria, né? Manteria o sentido original e a correção seriam prejudicados. Não, na verdade aqui manteria o mesmo sentido, certo? Aqui no caso manteria o mesmo sentido, só que é a banca que ela acabou dando essa questão como algo errada, né? Com o fim de, para, a finalidade, né? Aqui, sinceramente, acho que não prejudicaria, né, a correção gramatical, mas a banca ela deu essa questão aqui como anulada, né? Mas enfim, então vamos pular aqui essa parte. Ela deu essa questão como anulada por gerar essa dificuldade, né? Então vamos lá. A substituição de no qual por onde manteria a coesão entre as ideias e a correção textual. É o tipo de questão muito comum dentro da banca, né? Essa troca de palavras, né? Essa troca que o pronome relativo no qual, né? Acaba retomando aqui país de desigualdades, né? Está indicando lugar. O pronome onde também tem um valor locativo e pode ser usado para retomar esse antecedente. Então, no caso, a correção está mantida. Está correto. Questão 10, correta. Crase. Crase também é muito difícil você ver uma prova que não tem uma questão sobre a crase, né? O emprego do sinal indicativo de crase no a, que antecede a palavra buscar, manteria a correção gramatical do texto. Gente, olha só. Crase antes de verbo, né? Crase antes de verbo. Tinha até um macete. Deixa eu ver se eu me lembro aqui do macete, eu não lembro. Ah, tinha uma frase muito boa que eu usava para lembrar de crase. Ah, agora eu esqueci, deu um branco agora. Mas crase antes de verbo não se usa, tá? O que que é a crase? É a combinação ali, né? A fusão da preposição a com o artigo a. Isso não ocorre antes de verbo, tá? Porque eles não são antecedidos por artigos definidos, apenas pela preposição, beleza? Eu agora me deu um branco agora na frase que eu usava. Depois eu vou tentar lembrar essa frase aí. Mas no caso aqui, muito fácil. Tá errada. A expressão meios de subsistência foi empregada com o sentido de formas de manter a si próprio, sustentar-se, né? Que também tem a ver com sentido, né? Com semântica. Meios de subsistência significa recursos necessários para a sobrevivência e sustento próprio ou, né? Ou de, sei lá, subsistência da sua família, de algum grupo, né? Então, meios de subsistência foi empregado no sentido de formas de manter a si próprio, de se sustentar. Correto. O trecho, em detrimento da continuidade de sua vida escolar, poderia ser reescrito com a manutenção das ideias da correção gramatical no texto da seguinte forma: de forma a prejudicar o segmento da sua trajetória escolar. Está correta essa questão? 13. Em detrimento significa o quê? Em prejuízo de, em desfavor de, certo? Então, de forma a prejudicar, tem o mesmo sentido, certo? Mantém aqui o mesmo sentido.
em detrimento, de forma a prejudicar, ok? A continuidade de sua vida escolar, o segmento da sua trajetória escolar. Continuidade de sua vida escolar também tem o mesmo sentido, né, de dar prosseguimento aqui, de segmento da sua trajetória, está correto. Questão. O contexto referido no texto é a situação de miséria que leva um jovem a abandonar os estudos. E aí? O contexto aqui, ó. O contexto. Essa situação é incontestável, mas será que a evasão escolar pode ser reduzida a esse contexto? Qual é o contexto? Ao contexto da dificuldade econômica, certo? Da dificuldade econômica, da miséria. Então, a oração anterior ao termo contexto, né? Ele coloca aqui, ó. Essa é uma situação incontestável, certo? Essa é uma situação incontestável. E se está se referindo aqui à miséria, né? A obrigação aqui que o jovem tem de buscar os meios de subsistência. Então, de fato, aqui na questão de número 14, está correto o item. Corretíssimo o item. Questão 15. O trecho. Isso ocorre com base em justificativas que passam longe das causas econômicas. Poderia ser reescrito, mantendo-se a coerência entre as ideias e a correção gramatical do texto da seguinte forma. Isso acontece com base em justificativas que não têm a ver com causas econômicas. Ó, é só. Isso ocorre com base em justificativas que passam longe das causas, né? Ó, aqui no caso, passam longe. Aí coloca aqui. Isso acontece com base em justificativas que não têm a ver com as causas econômicas. Passar longe, né, é algo que está o quê? Tá longe aqui das causas econômicas, está distante, não tem relação com as causas econômicas. Então, daria na mesma sim falar que não tem a ver, tá? É a mesma ideia aqui de uma falta de uma relação, certo? Então, tá correto isso. A coerência entre as ideias e a correção do texto não seriam mantidas caso o trecho não enxergam fosse substituídos por negligenciam. Olha só, não enxergam. Linha 20. Deixa eu tirar aqui essas marcações. Observamos que os envolvidos no processo, né, educadores e famílias, muitas vezes não enxergam a necessidade de permanência desse jovem na escola. Obviamente, aqui nós estamos observando, né, a palavra enxergar no sentido figurado. Eles não estão percebendo, eles não estão dando a devida importância, tá? Aí a questão está falando, a coerência entre as ideias e a correção do texto não seriam mantidas caso o trecho não enxergam fosse substituídos por negligenciam. Eles não estão vendo, eles não estão percebendo, eles não estão dando a devida importância. Negligenciar é desprezar, né? Sendo negligente, está desprezando, está deixando de fazer. Mantém a coerência das ideias, certo? Então, a coerência gramatical também seria mantida. A questão está errada. A questão está devidamente incorreta. Tá bom? Show de bola, né? Pessoal, então fechamos aqui, né? 16 questões relacionadas aqui à língua portuguesa, certo? Com muita tranquilidade, né? Nós levamos aqui basicamente, o tempo de vídeo aqui um pouco a mais, né? Porque nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aprendendo com calma, com tranquilidade. E é óbvio que na hora da sua prova você precisa ter um pouco, né? Um pouquinho mais de celeridade. É claro que, né, você tem que ter
atenção, calma, cuidado na hora de responder o item. Também não precisa ter tanta pressa assim. Dá tempo, né? Dá tempo se você treinar. Se você treinar antes, se você se acostumar, né? Você vai conseguir fazer a prova tranquilamente. Mas para isso é preciso que você treine, para que você se habitue. Entra a prova, sai prova, vocês ficam reclamando das mesmas coisas. Isso aí denota falta de estudo, de prática, de realmente tentar entender a dinâmica da banca. Né? Como eu já disse para vocês, muitas das vezes vocês vão encontrar em algumas situações, algumas poucas situações, questões às vezes que são de fato confusas, questões que às vezes de fato são mal formuladas, mas muitas das vezes vocês estão errando as questões por falta de conhecimento. E é importante que você estude a teoria e aplique o que você está estudando. Se você não fizer isso, você não vai progredir nos estudos. Tá? Aí não adianta. Né? Pode pegar o melhor professor de língua portuguesa para concursos públicos. Se você não fizer isso, você não vai desenvolver. Se você não estiver lendo, você também não vai desenvolver a interpretação e compreensão de texto. Tá? Eu já falei várias e várias vezes isso. Não adianta absolutamente nada você pegar aí o melhor professor do mercado, o melhor curso do mercado, né? E não praticar. Não praticar. Né? E eu vejo isso por experiência própria. Eu vejo muitos alunos que compram cursos e não estudam nenhum conteúdo. Aí não tem, né? Não tem santo que faça milagre desse jeito, tá? Então, pessoal, o que eu peço aqui para todos vocês, né, é ter o comprometimento de estudar a matéria, estudar o conteúdo, revisar, aplicar, né? Porque dessa forma você vai sim conseguir, né, ter um bom desenvolvimento, principalmente aí na parte relacionada à língua portuguesa. Eu, eu tinha muita dificuldade, muita mesmo, principalmente com interpretação e compreensão de texto. E como que eu venci essa dificuldade? Lendo, tá? Eu não comecei da noite para o dia lendo, né, várias páginas por dia, não. Comecei pouquinho, 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 aumentando de forma gradual, tá? E, pô, questões que envolvem, por exemplo, a troca de palavras mantém o mesmo sentido? Gente, isso vai muito do vocabulário do candidato, tá? O vocabulário do candidato influencia muito em questões como essas. Então, às vezes você estuda, né? Pega aí um bom curso de gramática, um bom curso de língua portuguesa, e aí, no caso, você, né, acaba perdendo, às vezes, uma questãozinha na sua prova, certo? Você acaba perdendo ali uma questão na sua prova por não saber o significado de uma palavra. E muitas das vezes isso vem por conhecimento de leitura, ter um vocabulário ampliado, tá bom? Aí você vai perceber ao longo aí da resolução de questões. Tem questões que vão exigir vocabulário, você tem que saber. Isso vem com o tempo, com a leitura, com a prática, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, né, eu peço encarecidamente que você coloque aqui, né, depois, aqui abaixo do vídeo, você coloca aí o seu feedback, né? Seu feedback não, né? Que feedback, detesta esses termos em inglês. Sua opinião, né? Coloca aí depois sua opinião, seu comentário, é importantíssimo, tá? Espero que você tenha gostado aqui desse nosso encontro. O objetivo aqui, deixando bem claro, é resolver as questões, tá? Resolver as questões, obviamente apontando aqui, né, os possíveis pontos, né? Mas eu, no caso aqui, eu não estou muito preocupado em repassar o conteúdo para vocês, tá? É de fato apenas resolver as questões, entender um pouco aqui a dinâmica, né, da banca, e isso aí é algo extremamente importante para você, tá bom? Então, pessoal, agradeço pela sua atenção, bons estudos e, se Deus quiser, a gente se encontra em uma próxima aula. Tchau, tchau.